manhã de terça-feira foi movimentada aqui na cidade de Uberlândia. E explico por quê. Foi desencadeada a primeira fase da Operação Vulcano. A ação realizou 9 mandados de busca e apreensão em vários bairros aqui da nossa cidade. Teve gente que estava circulando pela cidade no começo da manhã, se deparou com policiais extremamente armados. Como você está vendo na imagem, ficou assustadíssimo, querendo entender o que estava acontecendo. Vamos explicar tudo agora para você, todos os detalhes. Operação grande, viu, registrada aqui na nossa cidade. Ao meu lado, para trazer as informações, a nossa repórter Carolina Barros, ao vivo, direto da delegacia, para trazer todos os detalhes, junto com ela, o delegado-chefe, Dr. Marcos Tadeu, para explicar sobre esse trabalho que, claro, a Polícia Civil esteve envolvida. Carol, bem-vinda, ótima tarde de terça-feira para você, para o Dr. Marcos Tadeu. Que manhã movimentada e eu quero saber, sucesso nessa operação? Obrigada, Rafa. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham também. Pois é, movimento desde muito cedinho, com todas as forças de segurança envolvidas, além do GAECO, polícias militares civil, né? Polícia Militar Civil, também Corpo de Bombeiros atuando na Operação Vulcano, que começou bem cedinho visitando, digamos assim, 9 locais aqui da nossa cidade, diversos bairros aqui da cidade também de Uberlândia, em específico Ferros Velhos. O Dr. Marcos Tadeu vai explicar direitinho, inclusive a nomenclatura, né? Operação Vulcano. E, Dr. Marcos, foi um trabalho juntamente com todas as forças policiais importantíssimo, com um resultado também sensacional para essa questão de receptação de vários crimes que são desencadeados a partir desse. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Fazendo um balanço geral, né, da nossa Operação Vulcano hoje. Por que Operação Vulcano? Vulcano, na mitologia, era o deus da forja, o deus dos metais. E exatamente o que nós estamos fazendo é fazer um combate qualificado ao furto de fios aqui em nossa região, não só Uberlândia, mas toda a região em volta aqui. O que nós temos então hoje, coordenados pelo Ministério Público, uma ação conjunta, né, da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e também a Receita Estadual. Essa força-tarefa montada com o objetivo de quê? De coibir esse tipo de crime. Porque não basta apenas e tão somente nós focarmos naquela pessoa que pratica o furto muitas das vezes durante o repouso noturno. Mas é desarticular toda essa associação que começa com o sujeito que furta o fio, que subtrai o fio, aquela pessoa que compra, armazena e depois transporta para ser fundido, derretido e ser reinserido no mercado. Fazendo esse trabalho conjunto, nós conseguimos o quê? Efetivamente desbaratar toda esta engrenagem. E com isso quem que ganha? É a própria sociedade. Porque não é a questão do fio, o valor venal daquele fio que é retirado, mas do impacto que isso traz à nossa sociedade. Dentro disso, nós desencadeamos essa operação, angariamos diversos produtos apreendidos, fios de cobre, fios de alumínio, uma arma de fogo, um revólver calibre 38, munições e diversos aparelhos celulares. Tudo isso fará parte de um conjunto investigativo que propiciará uma segunda fase com a efetiva prisão dessas pessoas envolvidas ilicitamente, de forma direta ou indireta. O senhor falou agora sobre posteriormente virem mandados de prisão, né? Nesse momento foram busca e apreensão. Isso chama muita atenção também que o senhor falou do valor venal desse material, né? Fios de cobre, às vezes não tão voluntuoso assim, né? Um resultado para quem vende ou para quem compra ali naquele imediato momento, mas com um grande risco para toda a população, não somente para quem foi afetado, para quem teve o estabelecimento invadido, a casa invadida, para que sejam furtados esses fios. É uma situação perigosa. Exato. Vamos pensar o seguinte, aquela determinada casa tem um doente terminal, tem uma pessoa que precisa do uso de equipamento médico hospitalar que é ligado à rede elétrica. O sujeito que vai lá e subtrai esse fio não está nem aí preocupado, pensando se pode acarretar a morte daquela pessoa. Daí a importância desse trabalho conjunto que fizemos. Perfeito, Dr. Marcos Tadeu falando com a gente, que inclusive
Tem continuidade essa operação, né? Não termina por aqui, além de tantos mandados de prisão que foram mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nos bairros Lagoinha, São Jorge, Santa Mônica, Shopping Park, Custódio Pereira, Segismundo Pereira, Marta Helena e Martins. Tudo isso reuniu uma grande quantidade de materiais, não somente os metais e os fios de cobre recolhidos ali, apreendidos, aqueles que não tinham origem lícita, mas uma grande quantidade de materiais também foi apreendida. Isso tudo vai ser munição para as investigações, para identificar de verdade quem são os receptadores, quem são essas pessoas que vendem também, porque se há receptador, aí sim, há quem venda. E a gente fala agora com a Polícia Militar para saber um pouco do volume, né? Qual o resultado que teve essa operação nesse primeiro dia. Tenente Coronel Rodrigo Brasil falando com a gente agora. Foram muitas coisas apreendidas, né, Tenente? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Pois é, essa operação a gente tem desenvolvido, né, vários trabalhos, né, ao longo desde quando aumentou, né, os índices de furtos, né, principalmente desse material, fio de cobre. Então a gente tem feito um trabalho já em conjunto, né, com todos os demais órgãos, inclusive envolvendo as próprias empresas, né, operadoras que trabalham com atendimento de internet, telefonia. E diante de todo esse levantamento nós conseguimos, né, esses 9 mandatos de busca e apreensão. E nos estabelecimentos nós recolhemos, né, 20 aparelhos de celular, 7 aparelhos de DVR, foram apreendidos cerca de 190 quilos de fios de cobre e aproximadamente meia tonelada de fios de alumínio. E num desses locais também foi localizada uma arma de fogo com 11 munições, sendo que o responsável por essa arma também foi preso. Então, houve essa prisão apenas em flagrante. Nesse momento, apesar de sabermos que o crime de receptação é um crime cabível até mesmo de prisão, nesse momento a intenção é identificar quem são essas pessoas responsáveis pela receptação ou pela venda. Sim, a receptação ainda é um crime de menor potencial ofensivo. Então todos os procedimentos foram aqueles adequados à situação, né? E um material apreendido, né, é um material relevante que vai possibilitar, né, o somatório dos materiais, mais a documentação, né, com apoio da Secretaria de Estado da Fazenda, né, a documentação, isso aí vai nos dar elementos para que tanto a Polícia Civil quanto o próprio GAECO deem seguimento nas investigações e com isso a ver se a gente consegue um número maior de informações e realmente estancar esse problema na cidade. Quando se fala crime de menor potencial ofensivo, senhor, é até interessante a gente falar isso para as pessoas, porque tendo flagrantes, as pessoas ficam curiosas, né? Por que ninguém foi preso? Houve uma prisão em flagrante, mas por causa de posse de arma de fogo, enfim. Não cabe prisão nesse caso específico, seria registrado um TCO? Sim, no momento não cabe a prisão em flagrante dos responsáveis pelo material. E aí todo o trabalho, né, levantamento, somente a questão administrativa, né, que cabe à Receita Estadual, o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, e esse trabalho deles aí que vai dar mais elementos, né, para o andamento da investigação, e aí mais para frente que vai ser feito, vai ser identificado qual que vai ser a medida cabível àquelas pessoas. É interessante a gente falar desse trabalho de formiguinha da polícia que vem sendo feito há tanto tempo, né, desde que houve esse aumento expressivo desses furtos de fios de cobre. Sim, com certeza, é um trabalho constante que a gente vem desenvolvendo, principalmente na área do 17, né, que a gente pode mencionar várias operações tem feito naqueles locais onde tem um maior número, né, que a gente indica nas zonas quentes, né. Então temos feito um trabalho intenso, né, de monitoramento, de acompanhamento, abordagens a suspeitos, inclusive prisão de autores de furto. Tem sido feito praticamente toda noite, nós temos prisões de autores de furto em flagrante delito, onde as medidas também são adotadas dentro das nossas possibilidades, né? Tudo isso conta e conta muito para essa operação, né, que foi desencadeada nessa manhã aqui, a Operação Vulcano, e com esses resultados tão expressivos. Também participaram Receita Estadual, que foi até o local fiscalizar questões de documentações. Não cabe ainda falar um prazo que essas empresas têm para comprovar, né, toda a documentação específica lá de funcionamento, enfim, mas a Receita já tem toda essa documentação e cada caso é um caso, vai ser dado o prazo para que as empresas possam apresentar a sua defesa, as suas explicações e organizar toda a papelada. O Corpo de Bombeiros também esteve nesses locais porque é um trabalho fundamental, né? A fiscalização também do Corpo de Bombeiros, visto que Ferros Velhos são locais onde pode haver, inclusive, incêndios devido a tantos materiais que ficam
ali acumulados. Capitão Gustavo Falcão falando com a gente agora. Boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral também. E essa parte feita pelo Corpo de Bombeiros, conta pra gente como é que foi. Boa tarde. Bom, o Corpo de Bombeiros ele soma esforços junto aos demais órgãos nesse tipo de operação, porque apesar de não sermos responsáveis por fiscalizar esse tipo de relação comercial, cabe ao Corpo de Bombeiros buscar garantir a segurança contra incêndio e pânico de edificações. Por serem estabelecimentos comerciais com grande circulação de pessoas e um alto acúmulo de materiais potencialmente inflamáveis, é muito importante que a gente faça essa nossa fiscalização para buscar garantir essa proteção. Na operação de hoje, a gente teve 3 edificações com irregularidades em que foi aplicada a sanção de advertência e uma edificação reincidente na irregularidade que teve aplicada a sanção de multa. Perfeito, é isso aí, o trabalho também do Corpo de Bombeiros atuando nesses 9 ferro-velhos hoje visitados aqui na cidade de Uberlândia. Nós estivemos em alguns locais, em especial ali no bairro Marta Helena, foram 3 pontos visitados, as imagens que vocês acompanham, nós estivemos lá acompanhando todo esse trabalho realizado pelas forças policiais, a partir do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Receita Estadual. Viu só a grande quantidade de materiais ilícitos retirados de circulação? Quando a gente fala ilícitos é porque eles acabam fomentando um comércio desleal com aquelas pessoas que têm toda a documentação correta exigida pelos órgãos públicos. Rafa. E às vezes financiando uma prática criminosa. Financiando um crime que vem prejudicando e muito a nossa sociedade. Muito obrigado, Carol. Agradece, por favor, as autoridades, conversando ao vivo no Balanço Geral. É uma cobrança que a gente faz constantemente aqui no nosso programa, quando a gente fala do furto de fios, do furto de cobre. E o Dr. Marcos Tadeu foi muito feliz, juntamente com o Rodrigo Brasil, coronel, falando, poxa, é um crime de menor potencial ofensivo, porque nós estamos falando de um crime de receptação desse tipo de mercadoria. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer que ele financia um furto que ocorre em uma determinada região e pode prejudicar uma família onde tem uma pessoa que está dependendo, que está sobrevivendo graças a uma estrutura que foi montada dentro de casa que é fundamental ter a energia. Entenda a gravidade de um simples furto de fiação e que pode prejudicar para sempre essa família. E o quanto que vem prejudicando, e o quanto que estão lucrando com a comercialização desse tipo de material que chega nesses estabelecimentos e rapidamente são revendidos, repassados, derretidos, e é isso que é fundamental. Agora, essas empresas têm que apresentar, junto à Receita, junto aos órgãos competentes, toda a documentação. Que documentação é essa? É a justificativa que esse material que entrou veio do fornecedor tal, e que vai ser comercializado assim, assim, assado. Porque a partir do momento que entrou um produto dentro dessa empresa, ela tem que justificar a origem desse produto. Quem é que trouxe? Quem é que te vendeu? De onde veio? É isso que a polícia quer saber e, evidentemente, para descobrir quem é que está receptando esse tipo de mercadoria que vem prejudicando demais a nossa sociedade e em conjunto com outras ações, como foi feita a ação do Corpo de Bombeiros junto a essas fiscalizações. Excelente trabalho que aconteceu aqui na nossa cidade, é um pontapé inicial de outras operações que serão realizadas e também de uma investigação que será mais detalhada com os documentos que foram apreendidos, com os celulares e com todos os materiais. Obrigado, Carolina Barro, junto com a gente, explicando direitinho, trazendo todas as informações.